João Antônio de Moraes. Eu já estava comemorando aqui que os companheiros e as companheiras que me antecederam foram bastante precisos no seu tempo. Eu teria um pouco mais aqui de liberdade. Eu queria, primeiramente, em nome da Federação Única dos Petroleiros, que é a principal representação dos trabalhadores petroleiros no Brasil, agradecer ao GRAP pelo convite e cumprimentar os companheiros e companheiras aqui que compõem essa mesa tão representativa e tão importante no sentido da reflexão sobre o momento que a gente passa, principalmente enquanto seres humanos. E dizer, primeiramente, que eu gosto sempre de, quando iniciamos esse debate, nós temos vários companheiros da Federação Única dos Petroleiros e também dos sindicatos aqui, e é realmente uma posição muito clara nossa, que nós entendemos o debate da energia, que é a nossa contribuição enquanto trabalhadores dessa área aqui. Nós entendemos que a população, as comunidades e o planeta são parceiros dos trabalhadores nesse debate. Isso é, todos os males que a indústria de energia causa ao mundo, quem primeiro sofre eles são os trabalhadores. Para que tivéssemos o acidente no Golfo do México com a BP, primeiramente foi preciso terceirizar totalmente a plataforma, afetando o direito dos trabalhadores que lá estavam, não preservando as condições de trabalho, e eu diria dos salários e tudo mais. Portanto, se os trabalhadores, através dos seus sindicatos, tivessem sido ouvidos, possivelmente não teríamos tido um acidente daquela magnitude que tanto afeta o planeta. Entendemos também que, nesse debate da energia, é fundamental nós olharmos um pouco para a matriz energética do planeta. Nós ainda temos, mesmo atualmente, uma matriz energética muito complicada no mundo. Temos no Brasil uma situação bastante melhor que o restante do mundo. Nós temos no Brasil mais de 40% da nossa matriz energética é uma matriz renovável. Lógico que ainda há muito por fazer, enquanto no mundo esse número é algo em perto de 10%. Achamos fundamental o debate sobre o consumo, porque, como foi dito nessa mesa, não haverá saída para a questão energética sem olharmos para o consumo. E olhar para o consumo sobre dois aspectos. Primeiro, sobre o aspecto da sustentabilidade, que dialoga diretamente com o que eu mencionei anteriormente em relação à própria matriz, mas também sobre a inclusão dos povos que hoje não têm acesso à energia. E até me chamava a atenção, apesar daqui dos trajes, a pouca presença dos povos africanos aqui na nossa plateia. Acho que isso merece uma reflexão nossa aqui, porque muita gente do planeta quer discutir o acesso aos bens de consumo e à energia. Enquanto nós sabemos que hoje o planeta já consumimos cerca de 30% mais do que a capacidade do planeta de se renovar. Portanto, necessariamente, a gente sempre, eu acho que a grande utopia do momento, como foi para gerações passadas o socialismo, hoje a utopia é a questão ambiental. No entanto, a questão ambiental nos levará necessariamente para rediscutir a forma de distribuição dos recursos no planeta. Então vai desembocar num debate que é preciso que se faça. Eu até reparava, nós estamos todos aqui consumindo a nossa água numa garrafinha descartável. Esse debate a gente vai ter que travar, até quando o planeta vai conseguir produzir o suficiente para isso. E, lamentavelmente, também, porque, olhando para o desenvolvimento, quais são os grandes pilares que a gente enxerga hoje, além da América Latina, que acho que todos que me antecederam já citaram, mas vamos olhar um pouquinho para onde caminha a China e a Índia, que são os países que hoje mais crescem no mundo, se não para o mesmo modelo de desenvolvimento sob o aspecto do consumo que a gente observou na Europa e nos Estados Unidos. A China, em um ano só, chegou a aumentar em 40% o seu consumo de petróleo. Em apenas um ano. Então, são questões que... E aí, claramente, porque às vezes é muito comum nesses debates, às vezes eu abri aqui com isso, mas é muito comum, às vezes, parecer que os trabalhadores dessa área possam ser adversários nesse debate. E eu enxergo bem ao contrário disso. Mas nós precisamos observar, e também foi pontuado aqui,
que nesse debate está muito inserida a questão da soberania, quanto o companheiro do Peru, que me antecedeu aqui, colocou, porque certamente os recursos das nações, se colocarem meramente à disposição dos interesses das empresas multinacionais que operam nessa área e cada vez mais monopolizadas e carteirizadas, certamente não vai ter saída. Vai ter que ser de uma outra forma, que passará, aí sim, a contradição, que passa necessariamente pela soberania dos povos, mas passa igualmente, necessariamente, pela diversificação das fontes de energia. Quanto mais fontes estivermos, melhores. O petróleo domina o mundo, acima de tudo, porque ele concentra uma quantidade de energia enorme por metro quadrado, como nenhuma outra fonte, mas também porque facilita o controle. Nenhuma outra fonte de energia é possível se controlar tão diretamente quanto o petróleo, inclusive graças a essa dimensão reduzida. Então, necessariamente, a gente vai passar por uma discussão de soberania dos povos. No entanto, para que utilizemos essas fontes de uma maneira ambientalmente sustentável, passará igualmente pela integração. No nosso continente, nós não imaginamos que é possível que continuemos, cada país, fazendo o seu planejamento. Quando faz, porque nós, na égide do neoliberalismo, inclusive o planejamento do Estado, a gente perdeu totalmente e o planejamento passou a ser o interesse das multinacionais. Né? Hoje começamos a recuperar de alguma forma em diversos países, mas ainda está de maneira bastante isolada em cada país. O planejamento da utilização dos recursos energéticos terá que ser necessariamente, para poder ser ambientalmente sustentável, vai ter que ser integrado. A gente não tem nenhuma dúvida disso. Depois, aproveitando ainda um pouquinho o tempo que me resta, a destinação social dos recursos. Isso é absolutamente fundamental, pelo que nós citamos aqui no início, dar o acesso à imensa contingente de população que não tem acesso a esses recursos. Isso só será possível na medida em que a destinação do retorno da indústria de energia seja, de fato, destinada para o povo. No Brasil, nós temos discutido uma parte, foi aprovada na nova regulação do pré-sal. Nós, os movimentos sociais, entendemos que é preciso que avancemos mais, mas foram dados passos importantes na regulamentação do pré-sal, mas ficou toda a outra área ainda de fora. Isso é, aquele lucro enorme que se gera tem que ter destinação social para poder garantir o acesso para aqueles que não têm hoje. Depois, nos chama também igualmente a atenção de que haverá de haver necessariamente a democratização do controle desses recursos por parte dos povos que hoje não têm acesso, como me disse aqui o companheiro do Peru citou. É preciso que os povos participem desse debate. Quanto mais pessoas no mundo discutindo energia, mais chances teremos de ter êxito. E rediscutir necessariamente o padrão de consumo passará por isso. Era um pouco as nossas contribuições enquanto trabalhadores do setor, e a gente pode acrescentar alguma coisa a mais no debate. Muito obrigado a todos.